Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Porto 360. Patrocínio. Esta semana o assunto é meio ambiente, um assunto muito caro para mim e um assunto muito caro para o setor portuário. O meu convidado é João Paulo, diretor de meio ambiente lá do Portos do Paraná. João, prazer enorme bater esse papo com você. Prazer é meu, Maxwell. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Para mim é uma oportunidade de poder estar aqui dialogando com você mais uma vez, trazer o nosso trabalho e explicar um pouquinho da forma com que a gente enxerga a área ambiental portuária lá na Portos do Paraná. João, quero começar por um tema bastante complexo e a gente bem sabe que isso vem afetando principalmente os investimentos dentro do setor portuário, que é a questão do licenciamento ambiental. Esse arcabouço legal, ele deveria passar por uma revisão? Como é que você faz a tua avaliação? Eu acho assim, Maxwell, que não apenas passar por uma reavaliação, mas talvez numa remodelagem, né? Ele se faz necessário a gente fazer todos os estudos, todos os inventários, os diálogos sociais com as comunidades, porém existe uma morosidade muito grande, né? Vou dar um exemplo para você. A gente está licenciando uma nova área de ampliação do cais de atracação no Porto de Paranaguá, dessa vez, e a gente deu início a esse processo ainda no início da década passada. Foi por volta de 2013 ali que foi iniciado o protocolo, aí em 2018 que se concluíram os estudos, que protocolamos junto ao órgão ambiental federal, que é o IBAMA, né? Já cumprimos todos os ritos que a legislação determina, já encaminhamos tudo que foi solicitado de reajustes, né? E a gente está chegando quase ao final do ano de 2025 e o processo ainda não foi concluído. Então, eu diria para você que a gente tem morosidade no processo, sabe, Maxwell? E muitas vezes um recurso que está reservado para fazer esse investimento, ele acaba muitas vezes indo embora, né? No nosso caso não, porque é um porto público, né? Mas quando a gente está tratando de um empreendimento privado, isso acontece, né? E aí o investidor às vezes fala, opa, aqui está mais difícil, eu vou investir em outra área, em outra coisa, em outro negócio. E aí às vezes o desenvolvimento do país acaba sendo prejudicado em virtude da morosidade dos trâmites e do processo. João, a gente teve junto em alguns eventos, tratando principalmente dessa questão da sustentabilidade nos portos. E, honestamente falando, eu saio com uma percepção bastante clara em relação a dois aspectos. O primeiro, da força da iniciativa privada em fazer estes movimentos que estão relacionados ao meio ambiente, a questões sociais e de governança, que não é uma novidade, né? Eu acho que governança não é uma novidade para o nosso setor, um setor que tem muita gestão. E o segundo fator que me chamou muito a atenção é das iniciativas que são iniciativas de sucesso em alguns portos e que a gente não consegue replicar. E não é replicar só nos portos do Brasil. Talvez pudesse ser uma grande oportunidade de replicar isso para portos da América Latina ou até propriamente do mundo. Por que a gente tem essa miopia, né? Por que a gente não consegue criar políticas de incentivo para essas situações que são iniciativas incríveis? Eu vi iniciativas no portos aí do Paraná, né, principalmente aí em Paranaguá, com algumas empresas em um evento que a gente teve junto, que, honestamente falando, eu fiquei impressionado. Eu falei assim, se eu fosse um investidor, eu pegaria aquilo e venderia para o mundo. Claro. Você fazendo essa pergunta com esse contexto,
eu penso no seguinte também, sabe, Marcos, falando em termos de Brasil, a gente está passando agora pela revisão da legislação dos portos, né? Tem o projeto de lei tramitando no Congresso. E eu acho que isso já vai ser uma forma da gente oxigenar um pouco toda essa miopia, como você falou, né? E a gente vai ter mais dinâmica dentro do setor. É natural que isso aconteça, né? Que haja essa renovação de regulamentação para que a gente possa ter mais dinâmica. Agora, uma coisa é que a gente percebe também que dentro do Brasil a legislação, ela, além de ser um pouco mais, trazer morosidade para as iniciativas e trazer a burocracia, né? Muitas vezes em outros países não existe essa mesma burocracia, né? Não existe essa mesma morosidade, porque as realidades são diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, a dragagem lá é responsabilidade da Marinha, né? Eles enxergam a dragagem como uma questão de estratégia de defesa, né? Para eles, os portos dos Estados Unidos precisam estar operando. Os calados devem estar prontos para entrada e saída de, digamos, navios de guerra a qualquer momento. Então, eles não podem correr o risco de, por causa de uma gestão que esteja não indo muito bem em um determinado porto, coloque em risco a navegação naquele porto. Então é a Marinha responsável. No Brasil é diferente. No Brasil não é a Marinha responsável pela dragagem, né? É cada porto que faz o seu licenciamento, que faz os seus estudos ambientais, e muitas vezes isso demora bastante tempo. A gente percebe que as coisas travam, né? A gente percebe que as coisas não são tão céleres. Então, existem características diferentes de governos diferentes ao redor do mundo, né? Se você for ver a velocidade com que a China constrói um porto hoje, é algo absurdo que assusta qualquer um aqui. Surpreendente. João, eu quero uma reflexão. Você é um especialista e eu quero confessar isso publicamente que eu tive essa grata oportunidade da minha vida de te conhecer e estar junto com você em 3 eventos e aprender bastante com você ao longo dessa trajetória, dessas 3 iniciativas que foram feitas. E a gente vem com uma questão cultural no nosso país, onde a gente recolhe imposto e a gente não tem uma devolutiva por parte do governo, seja saúde, segurança ou o que quer que seja. Levando isso para o setor portuário, a gente demorou muito para agilizar as concessões, né, dentro dos portos. E aí a gente conseguiu destravar essa agenda e, por outro lado, o governo não fez o papel dele, que é a infraestrutura. Então a infraestrutura em Paranaguá está colapsada, em Santos está colapsada, e eu vou arriscar aqui dizer que 100% dos portos no Brasil, a estrutura de acesso é colapsada. Eu vou deixar essa minha opinião em relação a esse ponto. E isso se transfere automaticamente também para iniciativas que a gente tem de sustentabilidade. Então eu percebo que hoje muito dessas concessões que foram feitas tem uma série de iniciativas, seja elas sociais, ambientais, e também a gente precisa se preocupar com a questão econômica, né? Porque quando a gente fala de meio ambiente, a economia está envolvida dentro do meio ambiente, mas por outro lado a gente percebe terminais que estão buscando a eletrificação, mas o fornecimento dessa energia para esses terminais totalmente eletrificados, ele vem de uma matriz suja, né? De uma termoelétrica. De novo, o governo não fazendo o papel dele. Como é que a gente muda essa agenda? Porque me parece que a gente enxuga gelo no Brasil. Eu não diria me parece, eu acho que a gente enxuga gelo. Eu acho que a gente enxuga gelo, né? A gente teve um investimento no Brasil massivo no modal rodoviário que começou na época do Juscelino, né? Na época do JK, e infelizmente hoje a gente colhe os frutos amargos de não termos uma malha ferroviária robusta, né, no país, que hoje seria assim algo completamente diferente o cenário da logística brasileira se nós tivéssemos desde a época que começamos com as linhas férreas, né? Hoje a gente percebe pelo Brasil afora
milhares de estações ferroviárias abandonadas, patrimônio histórico ali, né? Alguma ou outra restaurada, mas não algo pujante e funcionando como funcionava, né? Por exemplo, o Porto de Paranaguá está terminando agora a maior obra portuária brasileira, que é uma grande moega ferroviária. A gente chama a obra de moegão, é quase 600 milhões de reais de investimento. O que seria esse moegão? Seria a ponta da torneira, né? A gente vai ter condições de escoar a produção através dos portos do Paraná, ainda mais agora, dia 22 desse mês, a gente vai fazer na B3 em São Paulo o leilão da concessão do canal, que prevê um aprofundamento robusto e vai pôr os portos de Paranaguá e Antonina num outro patamar de logística. Porém, a malha, rodo e ferro não segue o mesmo ritmo, então a gente precisa de investimento nisso, né? A gente precisa perceber, enquanto país, que a gente precisa investir em infraestrutura não para 5 anos, não para atender o que está pronto, mas para daqui a 30 anos, para a gente não correr atrás do prejuízo depois, como estamos fazendo agora, né? A eletrificação que você mencionou, que é chamada no setor portuário de OPS, que é Onshore Power Supply, né? O que é isso? É tomada na beira do cais, falando na linguagem popular, para quem não conhece, para um navio chegar e ligar na tomada e poder desligar os seus motores a combustão, parar de emitir gases poluentes. Mas por que o navio tem que ficar com o motor funcionando quando está atracado, né? Não é o motor principal, não é o motor da propulsão. São os motores que geram a energia necessária para que o navio fique funcionando. Quando a gente está falando de um navio de containers, existem containers que necessitam de estar na refrigeração, né? Tem carne ali, tem mercadorias congeladas. Medicamentos, né? A insulina é um deles. Perfeito, exatamente. Quando a gente fala de um navio de passageiros, né? Um cruzeiro, tem que ter um funcionamento. E como é que isso hoje acontece? Com motores gerando combustão, geradores, né? E a gente precisa eletrificar. E o Brasil, como você bem falou, possui a energia elétrica sobressalente, que está se perdendo porque não tem as redes de distribuição ao longo do país que levem isso até onde é necessário ser consumido. Nós estamos agora planejando a instalação de sistemas OPS no Porto de Paranaguá, mas quando a gente consulta a concessionária de energia elétrica, ela fala, olha, eu não tenho estrutura hoje para atender essa demanda, porque cada navio ele é o equivalente a uma pequena cidade de consumo de energia. Então, nós temos no nosso cais ali em torno de 23 a 25 berços, né? 24, a gente fala ali que dá para atracar 24 navios ao mesmo tempo. Você imagine 24 pequenas cidades ligadas na tomada. Isso sobrecarrega a rede, se ela não for robusta, se ela não tiver sido planejada. Então, a gente precisa produzir essa malha de infraestrutura no Brasil para podermos suprir as demandas que estão vindo, que vão chegar, né? E energia a energia está sendo desperdiçada. Tá aí, informação de especialistas, daquele que entende, daquele que conhece, e talvez um grande alerta, né, para que a gente possa deixar de ser incompetente, politicamente falando, né, do lado público, para que a gente possa prover para a iniciativa privada esse tipo de condição para que a gente seja cada vez mais eficiente. Não adianta só o discurso, a narrativa de que seremos sustentáveis, né? Estamos buscando a sustentabilidade e essa cobrança vir única e exclusivamente do lado privado. João, eu quero continuar insistindo nesse tema porque, como eu disse no início do programa, pelo menos para mim, é um tema bastante caro no momento que a gente está vivendo. E me parece que o Brasil, mais uma vez, ele vem buscando, né, a popularidade do selo, né? Ou seja, o marketing ambiental. Como é que a gente protege, né, principalmente o meio ambiente desse marketing ambiental? Me fiz entender no meu questionamento? Mais ou menos. Você está falando, digamos, do greenwashing? Eu estou dizendo que as empresas hoje, ou
não todas, né? Elas buscam muito mais o selo, né? Seja ele qual for, né? Daquela certificação, mas falta o compromisso de cobrança, né? Principalmente, às vezes, da autoridade portuária, ou do governo, ou da cidade, para que também faça a sua parte, uma vez que ela está fazendo a sua parte. E muitas vezes eu percebo que a empresa ela busca o selo. Uma vez que eu tenho o selo, eu fiz a minha parte e seja o que Deus quiser, que é o marketing ambiental que a gente vê em algumas situações. Eu não estou generalizando, mas estou pontuando porque isso é um fato. Se fosse só buscar o selo para o marketing, seria algo já não tão preocupante, né? Mas mais preocupante ainda é a lavagem verde, o greenwashing que eu mencionei, né? Que são as empresas que dizem que estão fazendo as coisas, né? Que alegam estarem fazendo as suas contribuições e cumprindo com os requisitos ambientais e não o estão. Os dois são muito maléficos, não só para a economia, como para o planeta, para as pessoas, né? E a gente tem que sim puxar para nós mesmos, e eu falo para nós, seja dentro da minha casa, da sua casa, das nossas empresas, e cobrar dos nossos governos que não só a lição de casa, o selo ambiental seja adquirido, mas que realmente a gente atue olhando a vanguarda, porque a gente precisa entrar na esfera da vanguarda e fazermos mais do que devemos, porque a gente tem aí, segundo o painel internacional de mudanças climáticas, a gente tem uma data limite, né, que é 2050 para a gente atingir as emissões neutras de carbono, né? O ideal é que o pico de emissões seja agora, né, no ano de 2025, e daqui para frente comece a diminuir. Então a própria ONU já deu algumas datas como metas. O setor marítimo, através da IMO, né, que é a Agência Internacional Marítima da ONU, está estabelecendo as suas ambições para os anos de 2030, 40 e 50. E as empresas e as pessoas na sua vida, no seu dia a dia, devem também buscar não só cuidar das questões sociais, mas emitir menos gases de efeito estufa em todas as suas atividades, né? Desde o consumo, da hora que eu escolho um produto na prateleira, eu tentar olhar. Vou dar um exemplo simples para uma pessoa entender. Eu vou, sei lá, escolher uma maionese na prateleira do supermercado. Eu tenho duas marcas ali que eu gosto, que eu consumiria as duas. Dá uma olhada onde que ela foi produzida, né? Se ela está mais perto de você ou mais distante de você. Porque aquela que foi produzida mais distante, com certeza, teve mais emissões de gases de efeito estufa ao longo da sua trajetória para ela chegar até você, né? Então é esse tipo de pequena ação que é muito difícil no rush do dia a dia, na corrida do dia a dia, a gente trazer para as nossas simples ações para começarmos a emitir menos gases de efeito estufa. Deixar de usar o copinho plástico descartável e começar a usar o copinho de papel, né, que sequestra carbono na hora da sua produção, que é biodegradável, que não vai virar microplástico no futuro. Coisas assim que eu acho que a gente tem que puxar para dentro das empresas, dos governos, né, das ações, e olhando não só para a área ambiental, mas também para a área social. João, eu te confesso que eu saí com um grande aprendizado depois de várias conversas com você, de que não adianta olhar para a transição energética se não houver uma transição cultural, né? A gente precisa pensar de que maneira faremos essa transição cultural. Você deu alguns exemplos muito bons e eu dou o exemplo sempre da minha moto elétrica. Eu tenho uma moto elétrica, né? Então, para eu usar minha moto elétrica, eu tenho que me planejar. Então, eu tenho que saber se ela tem bateria, tenho que colocar para carregar, eu tenho que saber quantos quilômetros ela vai rodar, porque eu não tenho mais a facilidade de ter um veículo a combustão que eu paro em um posto de gasolina e abasteço em menos de 5 minutos. A carga demanda aí quase 4 horas. Então, é uma transição cultural também. Você que é preguiçoso, você não vai fazer parte dessa transição energética, porque primeiro a gente tem que mudar nós
dentro de nós mesmos. João, obrigado pela tua presença aqui, cara. Prazer enorme bater esse papo com você. E vou te pedir para que você faça um ofício lá para o presidente Luiz Fernando. Já conversei com ele. Quero ir para ir gravar o Porto 360 da TV e mostrar as operações aí do Porto de Paranaguá também. Dá para oficiar lá para o presidente fazer esse pedido para nós? Claro, vai ser um prazer te receber aqui. Vai ser um prazer mostrar ao vivo para você as nossas ações ambientais, a nossa operação, a nossa obra da Moega, que está quase pronta, mas já está, a parte física dela já está montada. Agora está entrando a parte da eletromecânica. Venha com um pouquinho de tempo para a gente poder ir para a água, para te levar para as comunidades, para você ver as ações que a gente tem aqui também nas comunidades insulares. Vai ser um prazer, Marcos. Tá aí, então tá oficiado lá pro presidente Luiz Fernando. A nossa produtora tá aqui, tá ouvindo. Outubro, eu viajo outubro inteiro, ainda faço Panamá no final de outubro, mas final de novembro tô aí, hein? Tá sol, né? Tá sol, Opa. tá sol, calor. Sol, calor, tempo bom, luz boa pra gente fazer um excelente programa. Eu vou ficando por aqui, movimentando sempre muito mais que informação. Forte abraço, hein? Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio